Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, professor Wallace, trazendo mais uma videoaula para a nossa disciplina de lições de fenômenos eletromagnéticos. E hoje a gente vai continuar nossos estudos e vamos começar a falar sobre componentes elétricos, uma vez que a gente vai também estudar circuitos. E o nosso primeiro componente a ser estudado será o capacitor. Então, vamos começar a nossa aula. Mas antes, você vai poder acessar nestes dois links que eu vou disponibilizar as nossas aulas anteriores referentes à força elétrica e a campo elétrico. Não deixem de assistir e esteja com o seu material em mãos para poder acompanhar melhor a nossa aula. Mas afinal de contas, o que são capacitores, né? Capacitor é um dispositivo que é capaz de acumular cargas elétricas quando a gente submete ele a uma diferença de potencial. E o que acontece, né? Esses capacitores, eles possuem uma característica chamada de capacitância, que ela vai medir a quantidade de carga que esse dispositivo ela é capaz de armazenar, tá? Os capacitores, eles são produzidos geralmente de forma simples, formados por duas placas paralelas condutoras chamadas de armaduras, que podem ou não ser preenchidas através de um meio. Nós vamos aprender que este meio é chamado de dielétrico, um isolante. E para que servem os capacitores, né? Os capacitores, eles podem ser utilizados para outros fins além da sua função principal, que é o de armazenar as cargas elétricas. E esses dispositivos, eles podem ser utilizados em circuitos que são alimentados por correntes alternadas. Quando a gente deseja transformar, quando a gente deseja a uma corrente elétrica contínua. Por exemplo, no caso dos eletrodomésticos, como geladeiras, liquidificadores, máquinas de lavar, enfim. A corrente elétrica, no entanto, ela não vai fluir pelo circuito enquanto os capacitores não estiverem completamente carregados. Isso vai fazer com que a gente pode reduzir o desgaste produzido pelas grandes variações de corrente elétrica gerada no momento em que o dispositivo eletrônico é ligado ou desligado. E, claro, por sua grande facilidade em armazenar as cargas elétricas, capacitores também podem ser utilizados para suprir uma demanda de altas correntes elétricas requisitadas por algum circuito de alta potência, como é o caso de aparelhos de sons utilizados em shows. Então vamos falar um pouquinho de história. Vamos trazer um pouco de história. A ideia de capacitor é algo já de meados do século XVIII, quase em outubro de 1745, um físico chamado Ewald Georg von Kleist, ele descobriu que a carga ela podia ser armazenada quando ele conectava um gerador de alta tensão eletrostático usando um fio, uma jarra de vidro com água. E a mão dele e a água, elas agiam como condutores e a jarra, ela funcionava como um meio de elétrico, né? Só que os detalhes desse experimento, eles nunca foram identificados corretamente. E o que aconteceu? O von Kleist ele descobriu, após a remoção do gerador, que quando ele tocava no fio, o resultado era um choque muito intenso. Já no ano seguinte, na Universidade de Leiden, o físico holandês Piester van Broek, não sei, o nome é difícil, inventou um capacitor similar, onde ele nomeou esse capacitor de jarra de Leiden. Tiveram outras pessoas que estudaram o trabalho dele e uma pessoa muito famosa, um cientista muito famoso, foi o Benjamin Franklin, que investigou essa jarra de Leyden e ele mostrou que a carga, na verdade, ela estava armazenada no vidro da jarra e não na água, como todos os outros tinham pensado, né? E ele adotou pela primeira vez o termo bateria, que foi depois aplicado para aglomerados de células eletroquímicas. Agora que a gente fez esse apanhado histórico, falou um pouquinho da história, chegou o momento da gente, de fato, começar a estudar os capacitores e entender, na sua essência, como utilizá-los na nossa disciplina. Nós já comentamos a respeito do capacitor. Ele é um dispositivo eletrônico que é capaz de armazenar energia elétrica, né? Armazenar cargas elétricas na presença de um campo. E agora a gente vai entender um pouco mais. A propriedade que esses dispositivos têm de armazenar energia elétrica sobre
a forma de um campo eletrostático, nós damos o nome dessa propriedade de capacitância ou capacidade, né? E ela nada mais é do que a medida do quanto de carga esse dispositivo consegue armazenar para uma certa diferença de potencial que existe entre as placas que compõem o capacitor. Ou seja, a gente pode ver que a expressão para capacitância nada mais é do que carga dividida por diferença de potencial. E a unidade de capacitância ela é chamada de farad, em homenagem ao físico Faraday. Só que a unidade de capacitância, o farad, é uma quantidade muito pequena. Então, para vocês terem uma ideia de quão pequena é, nós calcularmos a capacitância do nosso planeta, ou seja, qual é a quantidade de cargas que o nosso planeta consegue armazenar para uma diferença de potencial, nós vamos ver que essa capacitância da Terra, ela gira em torno de 710, 720 microfarad. Então, observem que é uma quantidade absurdamente pequena, né? E aí é importante a gente comentar que a capacitância, ela depende da forma do nosso dispositivo, do capacitor. Como assim? No caso de um capacitor esférico, a capacitância vai ser a carga dividido pela diferença de potencial, mas se a gente lembrar que no caso se a gente lembrar que é o potencial gerado por uma distribuição de cargas esféricas. Você não lembra como é? Vou colocar o link da nossa aula de potencial para que você possa assistir. Nós vamos ver que esse potencial ele cai com o inverso da distância e através de uma simplificação a gente vai ver que essencialmente a capacitância ela é dada por 4π epsilon zero vezes a distância que a gente está considerando, né? A nossa distribuição esférica ela tem um raio, então a gente está considerando isso. Então, observem que dependendo do seu formato, a capacitância tem um valor. Então, essa seria uma forma da gente calcular a capacitância da Terra. Basta você colocar no lugar de R o valor do raio da Terra. Agora, e se o nosso capacitor fosse construído como duas placas paralelas separadas por uma distância? Nesse caso, a gente tem que lembrar como que é o campo elétrico produzido por duas placas paralelas. O campo elétrico ele é uniforme e ele é essencialmente dado pela expressão sigma, sendo sigma a densidade de carga elétrica por unidade de área, dividido pela permissividade elétrica do vácuo, o epsilon zero. Substituindo, a gente lembra que o sigma nada mais é do que carga dividido por área. E aí, quando a gente calcula a diferença de potencial de placas paralelas, que é essencialmente o campo vezes a distância, a gente percebe que essa diferença de potencial ela vai ser dada como sendo carga vezes a distância entre as placas dividido por epsilon zero vezes a área. Se você achou que ficou complicado, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não deixe de ter os seus materiais em mãos para poder acompanhar a nossa aula. Caso você ainda esteja confuso, coloque nos comentários que eu vou tentar responder a sua resposta. Ok? Vou tentar responder a sua pergunta. Bem, e aí o que a gente vê, né? Então, lembrando que a capacitância é a carga dividido pela diferença de potencial, nós encontramos que a capacitância para placas paralelas, ela depende diretamente com a área da placa e inversamente com a distância das placas. Então, quanto menor a distância entre elas, maior é a sua capacidade de armazenar as cargas. Quanto maior for a área, maior também é a sua capacidade de armazenar cargas. E qual seria um exemplo mais realístico de um capacitor de placas paralelas? Eu trouxe para vocês hoje um exemplo biológico. Um exemplo biológico de um capacitor de placas paralelas é a membrana plasmática neural. Bem, a membrana plasmática ela é uma camada dupla, como a gente pode ver na figura, com um lipídio que contém diversos tipos de moléculas. E ela possui uma estrutura, incluindo canais de íons e bombas de íon, que controlam essencialmente concentrações de vários íons em todos os lados da membrana.
E o que acontece? Esses íons eles contêm potássio, cloro, cálcio e sódio. E o resultado da diferença dessas concentrações é a placa efetiva de carga negativa na parte de baixo e, claro, e uma placa de carga positiva na parte de cima. E essa diferença de cargas dos íons acaba gerando uma diferença de potencial em torno de 70 milivolts, 70 a 80 milivolts na membrana. Ou seja, as placas de carga, elas agem como placas paralelas para que a membrana possa ser modelada como um capacitor de placas paralelas. E aqui, a capacitância desse sistema, ele é aproximadamente de 2 microfarads para cada centímetro quadrado de área. Lembre, o da Terra era 720 microfarads. De novo, a unidade de capacitância é uma quantidade muito pequena. Agora que a gente já viu o capacitor esférico e o capacitor de placas paralelas, chegou um momento da gente falar do capacitor cilíndrico. E o que é o capacitor cilíndrico? Ele consiste em um condutor cilíndrico de raio A e a carga Q, volto por uma casca cilíndrica maior, né, que é representada pela essa cor azul, com um raio B e uma carga menos Q. Então lembra, para a gente ter capacitores é necessário que você tenha duas superfícies condutoras e elas estejam com diferenças de carga, uma positiva e outra negativa. No caso das placas paralelas, você tem uma placa positiva e outra placa negativa. No cilindro, você tem um cilindro maior com carga negativa e um cilindro menor com carga positiva. E como que a gente encontra a capacitância desse sistema, né, desse dispositivo? De novo, capacitância essencialmente é carga dividido por diferença de potencial. Então eu preciso encontrar a diferença de potencial para o cilindro. E como que eu faço essa conta? Basta lembrar que a diferença de potencial ela é igual a menos a integral entre dois pontos do campo elétrico produto escalar com elemento de linha. Tá? Esse campo ele é radial. Como que a gente sabe disso? Nós utilizamos a lei de Gauss e o cálculo do campo elétrico para essa situação. Usando esses resultados, a gente chega à expressão de que a diferença de potencial ela é dada pela expressão menos duas vezes a constante elétrica de Coulomb vezes a densidade linear de cargas multiplicado pelo logaritmo da razão do raio maior com o raio menor. Se você ficou com dúvida, esse é um bom momento para parar o vídeo, retornar um pouco e assistir novamente. E claro, sempre consulte o seu material. É importante que você verifique o campo elétrico do fio, o potencial elétrico do fio, para que você consiga entender como nós achamos a capacitância. Uma vez determinada a diferença de potencial para o fio, podemos finalmente achar a sua capacitância. Lembrando que a capacitância é a carga dividida pela DDP. Usando os resultados anteriores, chegamos à expressão que aqui aparece para vocês. Claro, se nós lembrarmos que a densidade linear de carga do fio essencialmente é a quantidade de carga dividido pelo seu comprimento, nós vamos encontrar que a capacitância ela vai ser dada pela expressão L, que é o comprimento do fio do cilindro que a gente está considerando, dividido por duas vezes a constante elétrica vezes o log de B sobre A. E o que esse resultado mostra para a gente, né? O resultado da capacitância mostra que a capacitância é proporcional ao comprimento dos cilindros. Como a gente pode esperar, a capacitância também ela depende dos raios dos condutores cilíndricos. Por exemplo, um cabo coaxial em dois condutores cilíndricos concêntricos de raio A e B separados por um material isolante. O cabo ele vai carregar correntes em sentidos opostos nos condutores interno e externo. E essa geometria ela é especialmente útil para proteger o sinal elétrico de influências externas. Podemos combinar dois ou mais capacitores em um circuito elétrico, dependendo da sua situação. Você pode precisar de dois, três, quatro, enfim. Quem vai dizer isso é o que você quer montar.
E a maneira como você organiza esses seus capacitores no seu circuito elétrico, ele pode ser convertido em um único capacitor, que a gente chamaria de capacitor equivalente, para representar toda aquela sua combinação. E o legal é o seguinte, que para a gente estudar circuitos elétricos, nós utilizamos algumas representações adequadas para falar de circuitos. Então, no caso de capacitores, o que a gente tem é uma representação da mais simples possível. Então, a gente coloca como se fossem duas placas paralelas e coloca a letra C para indicar que é o capacitor. Além disso, a gente tem nesse nosso circuito um outro símbolo que é para representar a diferença de potencial. Observem que a nossa DDP ela tem uma barra maior que indicaria o polo positivo e uma barra menor que indicaria o polo negativo. Então, essa é a maneira que a gente utiliza para representar circuitos elétricos e os seus componentes. Tudo bem? Então, aqui na nossa figura, ó, você tem esse de cima representando um capacitor e o de baixo representando a diferença de potencial. Mas como eu falei, a gente pode organizar capacitores num circuito elétrico. E de que maneira a gente pode fazer isso? A gente pode organizá-los em série ou em paralelo. E agora a gente vai ver cada um desses casos e como encontrar a resistência equivalente. Para o caso de capacitores em paralelos, o que nós temos, né? Então, basicamente, no circuito elétrico, a gente tem uma representação para demonstrar isso. Então, imaginemos que a gente tem uma bateria com uma diferença de potencial e ligado a essa bateria, você tem dois capacitores colocados em paralelo. Então, vamos reescrever esse sistema utilizando a notação. Então, você tem a DDP na parte de baixo da figura e os dois capacitores ligados em paralelo. E o que a gente pode fazer? A gente pode transformar esses dois como sendo um único capacitor equivalente, representando os dois capacitores que nós colocamos. E como que a gente faz isso, né? Então, aqui na figura eu já estou adiantando e dizendo que para capacitores em paralelo, o capacitor equivalente é a soma das capacitâncias. Então, vamos verificar como a gente obtém esse resultado. Bem, então a gente sabe que a carga total associada a esse sistema vai ser a quantidade de carga armazenada no capacitor 1 mais a quantidade de carga armazenada no capacitor 2. E isso vai ser igual a uma capacitância equivalente vezes a diferença de potencial sujeita ao sistema. Então, com essa informação e calculando a carga para cada um dos casos com as suas respectivas capacitâncias, a gente vai encontrar que a carga 1 nada mais é do que a capacitância do primeiro capacitor vezes a DDP associada a ele, mais a capacitância do segundo vetor vezes a DDP associada a ele. Esse último termo representando a carga 2. Como no circuito em paralelo todos os componentes estão sujeitos às mesmas diferenças de potencial, então eu posso simplificar os dois lados da equação e aí eu vou acabar encontrando que a capacitância equivalente é igual à soma dos capacitores. Se você ficou com dúvida, retorne o vídeo, assista novamente e sempre você poderá consultar os seus materiais. E não deixe de colocar nos comentários as suas dúvidas, assim eu vou poder responder para você. Na discussão anterior, nós consideramos apenas dois capacitores. E se o nosso sistema fosse composto por, sei lá, 3, 4, 5, uma infinidade de capacitores, seria possível transformar esse conjunto de capacitores em um único capacitor equivalente? E a resposta é sim, a gente consegue. Então, se a gente considera 3 ou mais capacitores, a capacitância equivalente nesse caso, ela vai ser dada pela soma das capacitâncias de cada um dos dispositivos. Isso para associação em paralelo. Agora vamos verificar como se dá no caso de associação em série. Bem, quando a gente associa capacitores em série, o que nós temos a bateria ligada a um circuito composto por dois capacitores
e eles estão ligados em série. Então a gente desenha o diagrama desse circuito mostrando os dois capacitores ligados em série a uma bateria e, nesse caso, o diagrama do circuito mostrando o capacitor equivalente, né? E já antecipo que o inverso do capacitor equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias. Então vamos agora descobrir como a gente chega nessa expressão. A consideração que a gente tem que ser feita aqui é que a carga para cada um deles vai ser exatamente a mesma, né? Os dois capacitores vão ser carregados de maneiras iguais. Então, o que a gente tem? Que a diferença de potencial total para o nosso circuito, ela vai ser igual à carga total do circuito dividido pela capacitância equivalente. E claro, cada um. E aí, como as cargas são as mesmas para os capacitores em série, a gente consegue reescrever essa expressão e finalmente encontrar que o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias. Tudo bem? Caso tenha ficado dúvida, pause o vídeo, retorne novamente e deixe nos comentários o que você achou. E de novo, e se nós tivéssemos mais do que dois capacitores, como ficaria a expressão para capacitância equivalente? Algo muito parecido para associação em paralelo, né? A gente vai poder fazer essa relação e o que a gente tem é que, se a gente considera três ou mais capacitores, o inverso da capacitância equivalente vai ser igual à soma dos inversos das capacitâncias dos capacitores. Se ficou confuso, pause o vídeo, volte novamente. Claro, sempre consulte o seu material de estudo. Quase todo mundo que trabalha com equipamento eletrônico, eles sabem que em algum momento o capacitor ele pode armazenar energia. Então, se as placas de um capacitor carregado estão conectadas por um condutor, como um fio, a carga ela vai ser transportada ao longo das placas e através do fio até que as duas placas fiquem descarregadas. A gente vê que a bateria descarrega, o celular a gente descarrega, enfim. E a descarga geralmente pode ser observada através de uma faísca, né? Então, se você, sem querer, acaba tocando nas placas opostas de um carregador carregado, os seus dedos eles vão agir como uma espécie de atalho, né? De modo que o capacitor vai realizar a descarga. Então, resulta num choque elétrico. O grau do choque ele vai depender, claro, da capacitância, ou seja, de quanto de carga tem armazenado naquele capacitor e da tensão aplicada a ele. Então, quando altas tensões estão presentes, como numa fonte de alimentação de um instrumento, o choque pode ser fatal. Então, ou seja, capacitores armazenam cargas e, em consequência disso, armazenam energia. Então, vamos agora determinar a expressão que calcula o quanto de energia elétrica é armazenado dentro de um capacitor. Bem, basicamente essa energia ela depende de duas coisas: da quantidade de carga e da capacitância do capacitor. Então, a energia armazenada ela vai ser dada pela expressão Q quadrado sobre 2C, onde Q é a carga e C é a capacitância, certo? Você pode escrever esse resultado lembrando da relação entre capacitância e diferença de potencial, e de novo você consegue escrevê-la dependendo só da capacitância e da diferença de potencial. Então, e como nós podemos demonstrar essas equações? Bem, aqui o que a gente precisa fazer, ó, dar essa passagem para cá, é lembrar que a capacitância ela é a carga dividido pelo potencial. Você substitui no lugar da capacitância essa expressão, você chegar nessa equação. E como você obtém essa? Basta você usar de novo. E a carga, essencialmente, é a capacitância vezes o DDP. Certo, pessoal? Pois bem, e o que essa equação traz para a gente, né?
ela traz a energia armazenada no capacitor. E o curioso é que essa expressão ela independe da forma do capacitor, ou seja, a quantidade de energia guardada dentro de um capacitor não leva em consideração a sua forma, leva em consideração apenas a quantidade de carga e, claro, a diferença de potencial. Então, na prática, a energia ou a carga máxima que pode ser armazenada é limitada, né? A descarga elétrica ela acaba ocorrendo entre as placas do capacitor em um valor suficientemente alto de DDP. Então, por esse motivo, os capacitores geralmente eles são classificados com uma tensão máxima de operação, né? Se você modificar isso, eles acabam não aguentando mais. E aí vem uma pergunta, né? Natural. Tá bom, você falou que o capacitor ele armazena energia, mas de que modo ele armazena essa energia, né? Bem, no caso de uma mola, a gente sabe que a energia fica presa na mola. No caso da energia interna de uma substância, a gente sabe que ela está associada à sua temperatura e ela é localizada ao longo da substância, no grau de vibração das moléculas. E no caso do capacitor, a energia ela fica armazenada em um capacitor através de um campo elétrico entre as placas. É como se o campo elétrico funcionasse como uma espécie de prisão para as cargas e ali guardando a energia. Então vamos considerar o caso mais simples, que é o capacitor de placa paralela, tá? A diferença de potencial ela é relacionada com o campo elétrico. Então, o que eu quero dizer é, então no caso do capacitor de placa paralela, a gente consegue verificar que a energia que ele armazena é dada por essa expressão. Onde o que, né? Onde o que a gente tem? A gente tem a permissividade elétrica no vácuo, ou seja, é uma constante. A gente tem a área das placas, a gente tem a distância entre as placas e a gente tem o campo elétrico. Então, como o volume de um capacitor de placa paralela, que é ocupado por um campo elétrico, ele é a área vezes a distância entre as placas, a gente pode definir uma densidade de energia, né? Então, essa densidade de energia nada mais é do que meio de ε0 vezes z quadrado, onde esse U pequeno é a nossa energia armazenada dividido pelo volume das placas. Bem, pessoal, então a gente veio falando de capacitor, nós entendemos que o capacitor é um dispositivo eletrônico utilizado para armazenar carga. Nós vimos que existe uma característica dele que a gente chama de capacitância. Nós percebemos que podemos associá-los em série ou em paralelo, né? A gente descobriu também que existe uma quantidade de energia armazenada dentro de um capacitor. Mas uma coisa que a gente não falou é, tá, você tem duas placas paralelas, mas o que fica entre essas placas paralelas? Eu posso colocar ali dentro? Bem, a gente pode colocar nada, é o vácuo, e aí a gente tem utilizado essas equações que mostraram, né? Então você tem duas placas paralelas que estão no vácuo, ou você pode fazer assim como eu estou fazendo na minha mão, representando as duas placas, você pode ter o ar entre elas, ou você pode ter madeira, ou você pode ter isopor, você pode ter água, você pode ter uma série de coisas. E aí o que a gente está fazendo? Essencialmente, a gente está construindo capacitores com dielétricos. Então, primeiro, vem uma pergunta natural, né? Tá, mas o que é um dielétrico? Dielétrico é um material isolante como borracha, vidro, ou papel, manteiga, ou água. E, essencialmente, o que ele faz? É quando você insere o material dielétrico entre as placas do capacitor, o que a gente deveria esperar intuitivamente? Já que eu estou colocando um material isolante, eu estou impedindo que haja um trânsito de cargas, então isso deve diminuir a quantidade de carga. Mas é justamente o oposto. Justamente por impedir que as cargas andem, né, de um lado para o outro, você garante que você consegue armazenar mais cargas dentro do capacitor. Então, a função do dielétrico é justamente essa: é fazer com que aumente a capacitância. E, claro, se o dielétrico ele for preenchido totalmente, perdão, então se a gente coloca duas placas paralelas e preenche esse espaço entre elas totalmente com dielétrico, o que a gente percebe é que a capacitância ela vai aumentar com um fator. Esse fator a gente chama de constante dielétrica do material. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um experimento. Vamos pegar duas placas paralelas, sujeitas a uma diferença de potencial inicial,
E claro, essas duas placas não tem nenhum dielétrico entre elas, tá? Ou seja, está no vácuo. Então o que que a gente já sabe? A gente já sabe que a capacitância vai ser a carga inicial, a carga que ele tem, né, dividido pela diferença de potencial inicial. Beleza. E aí nenhuma dúvida. Mas agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente pegou as mesmas duas placas, mas agora entre elas a gente preencheu com um material. Pode ser borracha, pode ser água, pode ser ar, pode ser o que você quiser, não tem problema, desde que seja um material isolante. Então, observem que as nossas placas elas têm carga mais Q e menos Q. Existe uma área associada entre cada uma das placas, elas estão separadas por uma distância e um campo elétrico orientado da carga positiva para a carga negativa. E aí o que que a gente verifica, né? A gente verifica que nesse caso a capacitância ela aumenta com um fator, que é esse K0 que eu coloquei aí, um K diferente. E esse K0 ele é conhecido como sendo a constante dielétrica do material. Ou seja, ele é uma característica do material dielétrico que você colocou ali dentro. Então, qual é a função de fazer isso? Primeiro, é aumentar a capacitância. Você colocou um meio dielétrico entre as placas, você naturalmente está impedindo o trânsito de cargas entre as duas placas, você está aumentando a quantidade de cargas retidas entre eles, ou seja, você está aumentando a energia. Então, você aumenta também a tensão máxima, ou seja, você aumenta o quanto você pode de diferença de potencial impor para que ele comece a descarregar. E claro, é um possível suporte para as placas, né? Porque você pode diminuir a distância entre elas, aumentando mais ainda a capacitância. Então você só tem vantagens em utilizar um dielétrico, tá bom? Agora, na prática, o menor valor da distância entre as placas ele é limitado por uma descarga elétrica que pode ocorrer através do meio dielétrico que separa as placas, né? Eu posso aproximar o máximo que for, mas vai chegar um momento que vai ter tanta carga, e elas vão querer passar de um lado para o outro, e mesmo o material sendo isolante, ele não vai conseguir segurar, então ele rompe. E para qualquer separação entre as placas, essa tensão máxima que pode ser aplicada a um capacitor sem gerar essa descarga, ela depende do que a gente chama de rigidez dielétrica. Ou seja, é o maior campo elétrico possível que você pode submeter esse seu material, esse dielétrico. Então, por exemplo, no caso do ar, ele tem um valor, no caso de outros materiais, tem valor. Então, se o campo elétrico ele excede essa rigidez, o que que acontece? É como se eu rompesse aquela barreira que impede a carga de passar de um lado para o outro, e aí, bem, e aí começa a realizar a condução e o capacitor vai descarregando. Então é como se o dielétrico ele funcionasse como uma espécie de barreira para a carga não passar. Mas à medida que você vai ajustando a tensão, vai aumentando o campo elétrico, vai aumentando o campo elétrico entre as placas, vai chegar uma hora que a resistência do material vai ser rompida e ele vai passar a conduzir a eletricidade, tá bom? Claro que a maioria dos materiais isolantes, eles possuem rigidez e constantes dielétricas maiores do que o ar. Então, ó, eu trouxe para vocês aqui vários valores de constantes, tá? Então, constante dielétrica, que é aquela constante do material, e a rigidez dielétrica, que é o quanto que ele aguenta, né? Até que diferença de potencial eu posso colocar para ele romper. Então, você tem o ar seco, você tem o quartzo, você tem a borracha, tem o nylon, papel revestido com parafina, o poliestireno, PVC, porcelana, vidro de pirex, óleo de silicone, teflon, o vácuo e a água, né? Então, a rigidez dielétrica, ela nada mais é do que o valor máximo que aquele material suporta de campo elétrico. Então, se você aumentar muito o campo elétrico, você acaba destruindo a propriedade do material ser isolante. Então é isso, pessoal. A gente chega ao final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham gostado, tá bom? A ideia é justamente dar um suporte para vocês conseguirem estudar o material e entender o que a gente está discutindo. Os exercícios, você tem uma série de exercícios resolvidos no material que eu disponibilizei para vocês. Então, tentem reproduzi-los. Eu vou tentar trazer ainda para vocês mais uma videoaula
para a gente resolver exercícios referentes a capacitores. Na nossa próxima videoaula, a gente já vai começar a falar de correntes elétricas e componentes de circuitos. Hoje nós começamos a ver o primeiro componente de uma série de outros que nós veremos. Certo, gente? Então, bons estudos para vocês aí e até a nossa próxima videoaula. Fiquem bem. Tchau, tchau.